Fala, filhos da Horda, beleza? Como vão vocês? Aqui novamente o Daniel Ventura, do canal Filhos da Horda, para falar para vocês mais uma vez da história He-Man e os Mestres do Multiverso. Vamos continuar a história agora no quarto arco da história. É um arco muito nostálgico porque nós vamos visitar o He-Man no universo da Filmation. Principalmente para nós BR, né, que conhecemos o nosso querido personagem aqui, o nosso He-Man, através das animações da Filmation. Primeiro, né, nos Estados Unidos eles conheceram primeiro pelas minicomics que vinham nos bonecos, depois conheceram através das histórias da DC, que eram diferentes das histórias das minicomics, e depois conheceram pela história da Filmation, que era diferente também das duas histórias anteriores, né? Aqui nós brasileiros acostumamos muito mais com a animação da Filmation do que propriamente com os quadrinhos, né? Então, para nós aqui brasileiros é um arco muito nostálgico. Vamos acompanhar e bora lá! Bom, galera, antes de começar a falar sobre a história aqui, é interessante frisar com relação ao gráfico aqui, né? Olha que gráfico perfeito, gente, igualzinho o traçado da Filmation. Então isso é muito nostálgico. Bom, continuando aqui a história, né? Aqui nesse arco da história, mostra o He-Man dando uma lição de moral no corpo, né? É aquelas lições de moral que o He-Man dá sempre no final de cada episódio, e dá para identificar aqui que esse é o episódio em que o He-Man ganha um feriado com o nome dele. Esse episódio aparece realmente na Filmation, né? E é o final desse episódio que começa a invasão do anti-He-Man a essa Eternia aí. Porém, o que a animação da Filmation não mostra é que o Keldor de Anti-Eternia está escondido atrás de uma parede, ouvindo tudo aquilo que eles estão falando. E é óbvio que não mostra, né? Porque essa história aqui é pós a produção da Filmation, né? Bom, e lembra que eu falei pra vocês que eu ia explicar por que eu chamo o He-Man do filme de He-Man que olha para baixo e o He-Man do jogo do He-Man que olha para cima? Aqui o Keldor fala que estava está pensando em chamar os dois, né? Um de He-Man que olha para baixo e outro He-Man que olha para cima. O He-Man do jogo seria o He-Man que olha para cima, porque ele é baixinho, pequenininho, enquanto o He-Man do filme seria o He-Man que olha para baixo, né? Ele começa a dar nomes específicos aos He-Mans, né? Porque não tá cansado de chamar He-Man, 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 He-Man e os dois atenderem juntos, né? E junto com essa explicação vem um diálogo entre o He-Man que olha para baixo e o Keldor, perguntando o que estão se falando na antessala, em que o He-Man, o mentor e o Gorpo estão conversando lá. E aqui o Keldor fala que estão apenas dando lição de moral um no outro. E eles falam também entre si o quão aquele mundo é despreparado para a guerra e para enfrentar um desafio tão grande do tamanho do Anti-He-Man, chamando até a Eternia da Filmation de Eternia muito açucarada. E nesse ponto da história, o He-Man que olha para baixo chega à conclusão que está na hora de mudar um pouco a estratégia para evitar a morte de mais He-Mans, sendo que o He-Man do Mullet espacial morreu e o He-Man que olha para cima também morreu. Então, para evitar outras mortes de outros He-Man, está na hora de mudar um pouco a estratégia. Porém, a princípio, ele não revela como que ele vai mudar a estratégia e qual será a estratégia que ele utilizará a partir de agora. Quando o Gorpo e o Mentor saem conversando entre si, finalizando aquele episódio da Filmation, a feiticeira aparece para o He-Man em sua forma telepática para avisar de problemas. Nesse ponto, como o Keldor não vê a feiticeira e não a ouve, ele fala ao He-Man que olha para baixo que ele está falando sozinho. E o He-Man que olha para baixo fala, não, ele está falando com a feiticeira. E o He-Man, como ele tem conexão com o poder de Grayskull,
ainda que seja de outra realidade, ele também consegue ouvir a feiticeira falando com o He-Man nessa realidade, como se estivesse falando com os dois ao mesmo tempo. Nesse momento, o He-Man, que olha para baixo, fica triste e fala como tem saudade de ouvir a voz de sua feiticeira, dando a entender que no ataque do anti-He-Man à realidade do He-Man que olha para baixo, ele deve ter matado a feiticeira daquela realidade. Neste ponto da história, Feiticeira relata que Zodak deixou novamente a Semente Estelar. Vocês lembram do episódio da Semente Estelar? Então, a Semente Estelar aparece aqui novamente. E o Zodak teria novamente levado a Semente Estelar ao centro do planeta Eternia, mas dessa vez não havia avisado nem o He-Man e nem a Feiticeira. O He-Man da Filmation fala que a Semente Estelar é muito poderosa e pode dar poderes imensuráveis a quem a possui, se questionando se isso não seria mais um teste. Ou seja, o episódio da Filmation da Semente Estelar também já passou dentro da linha do tempo dessa realidade. O He-Man fala que vai investigar, mas antes tem que se transformar em Principiado e dar uma desculpa de sua ausência para a família real. E ao se transformar em Principiado, recebe uma forte pancada na cabeça por trás de algum indivíduo até então não identificado. Enquanto isso, na Sala do Trono, o mentor está dando aquela acobertada básica no Príncipe Adam, pelo fato dele não estar ali, já imaginando que alguma coisa de grave aconteceu e He-Man precisou ser chamado pela feiticeira, né? E logo ao lado da Sala do Trono, o Gorpo vai falar com o Palhaço Bolacha. Lembra do Palhaço Bolacha, que aparece no episódio da Filmation? Aparece 2 vezes nos episódios da Filmation. E no episódio do dia do He-Man, do feriado do dia do He-Man, ele aparece juntamente com o seu circo para fazer uma apresentação. Mas dá para ver nesse quadro aproximado aqui que tem alguma coisa estranha e errada nos olhos do Palhaço Bolacha, que deixa o Gorpo falando sozinho bruscamente ao perceber ou sentir algum tipo de energia ali próximo. Ao retornar ao laboratório do mentor, onde o Príncipe Adam tinha voltado à sua forma original, percebemos que ele foi atacado pelo próprio He-Man, que olha para baixo, revelando então qual seria a sua estratégia para que outros He-Man de outras realidades não morressem. Ele iria tirar de combate o He-Man da realidade da Filmation, justamente para não ser morto pelo anti-He-Man. Porém, a energia que outrora sentira o Palhaço Bolacha era a da transformação do He-Man em Principiada. E chega ao local bem no momento certo para descobrir que Keldor, He-Man e Príncipe Adam desacordado estavam indo ao centro da Terra para proteger a Semente Estelar. Aliás, centro da Terra não, eles não estão na Terra, né? Estão em Eternia, centro de Eternia. Onde descobrimos que, na verdade, o Palhaço Bolacha é o anti-He-Man disfarçado. Ou seja, o Bolacha morreu, galera. Olha só que dó, cara, mataram o Bolacha. O roteirista da história fez o anti-He-Man matar o Bolacha. Olha que dó, cara. Nossa, eu fiquei com dó desse aqui. Já no centro da Terra, Keldor e He-Man enfrentam as criaturas de cristal que protegem o centro de Eternia. Igualzinho no episódio da Semente Estelar, quando o anti-He-Man aparece diante deles. Nesse momento, Keldor e o anti-He-Man começam a lutar e falar entre si. E aqui é revelado o tamanho da perversidade do anti-He-Man. Aqui ele fala que só não dominou a Anti-Eternia inteira e não matou a todos, porque senão ele não teria ninguém para aterrorizar e torturar. Então olha só como que é doentia a mente do anti-He-Man. Ele só não dominou todo o reino do Rei Randor, que era para ter pessoas para poder azucrinar a vida, pessoas para poder atormentar pela eternidade.
Porém, o He-Man que olha para baixo aparece com a semente estelar na mão, utilizando seu poder para derrotar o anti-He-Man. Nesse momento, o Príncipe Adam fica muito preocupado e pergunta para o Keldor o quão diferente o He-Man que olha para baixo é dele. E Keldor fala que este He-Man tem um lado muito mais sombrio devido às várias guerras e batalhas que enfrentou. E nesse momento, o Príncipe Adam revela ao Keldor que a semente estelar se alimenta desses sentimentos sombrios e que a semente estelar precisa ser retirada da mão dele o quanto antes. Ciente desse fato, o anti-He-Man começa a provocar os sentimentos ruins do He-Man que olha para baixo, fazendo-o ficar cada vez mais irritado e nervoso, justamente para que a semente estelar tome conta de sua personalidade. E nesse quadro da história, vimos que o plano do anti-He-Man dá certo, e a semente estelar começa a tomar o corpo do He-Man que olha para baixo, deixando o He-Man que olha para baixo uma aparência quase que parecida ao do anti-He-Man. Nesse momento, o He-Man que olha para baixo luta para que as vozes e provocações do anti-He-Man saiam de sua cabeça e ele possa retomar o controle de seus sentimentos. Enquanto isso, Príncipe Adam e Keldor bolam um plano para livrar o He-Man que olha para baixo da influência maligna da semente estelar. E aqui o Keldor revela que dá nomes diferentes aos diferentes He-Man para o Príncipe Adam. E antes de concluírem seu plano, o Príncipe Adam pergunta: qual nome de He-Man você daria para mim? E Keldor responde: o He-Man feliz demais. Então, de agora em diante, eu vou chamar o He-Man da realidade Filmation como o He-Man feliz demais. Neste arco da história, o Esqueleto está se deleitando pelo fato de ver as pessoas assustadas ao encontrarem o corpo do palhaço Bolacha morto no circo. Quando, de repente, um portal se abre na Montanha da Serpente, com os dois He-Man lutando entre si, o He-Man que olha para cima, para baixo, perdão, e o He-Man, o anti-He-Man, juntamente com o Príncipe Adam e o Keldor. Este era o plano do Príncipe Adam e do Keldor, levar a luta para a Montanha da Serpente. O Esqueleto da Filmation percebe que a semente estelar está em sua Montanha da Serpente e parte para cima do He-Man que olha para baixo para tentar tomá-lo de suas mãos. E por incrível que pareça, o Príncipe Adam e Keldor ajudam o Esqueleto a tomar a semente estelar. Justamente porque a semente estelar, ela busca o caminho mais fácil, de menor esforço. O He-Man que olha para baixo, sendo uma pessoa boa, porém com um passado sombrio, lutava contra a influência da semente estelar. Já o Esqueleto, por ser perverso, seria mais facilmente influenciado pela semente estelar. Com isso, o Esqueleto poderia tirar da mão do He-Man que olha para baixo a semente estelar e ele ficar tomado pelo poder da semente e não o He-Man que olha para baixo. Nesse quadro, eles enfrentam muita dificuldade para fazer com que a semente saia da mão do He-Man que olha para baixo. Porém, o plano funciona e o Esqueleto consegue enfim tomar a semente estelar para si, o que parece ter piorado a situação. Porém, ao tomar a semente estelar para si, o Esqueleto percebe que para ser portador daquele poder, ele teria que ser escravo daquele poder, escravo do poder da semente estelar. E como o Adam, na forma de He-Man, já havia, no episódio da Filmation, segurado a semente estelar, ele sabia disso. E também conhecia muito bem o ego do Esqueleto de sua própria realidade. E sabia que ele não iria aceitar ser o escravo
da semente estelar. E o plano funciona mais uma vez como nossos heróis esperavam que funcionasse. O esqueleto se desfaz da semente estelar, pois prefere ter menos poder e ser livre do que ser um escravo poderoso de algo maior do que ele próprio. Ao se desfazer da semente estelar, o Anti-He-Man parte para cima dela, e Keldor parte para cima do Anti-He-Man para impedi-lo de tomar posse do artefato, enquanto grita ao príncipe Adam: Adam, agora! E Adam grita pelos poderes de Grayskull enquanto utiliza sua espada do poder para atacar a semente estelar, gerando uma explosão tremenda. Com o fim da explosão, o He-Man, que olha para baixo, vai até Keldor e o príncipe Adam, ver se eles estão bem. Adam está bem e ainda é transformado em príncipe Adam. Porém, Keldor está ferido, mas não é mostrado o ferimento que ele sofreu ainda. O Anti-He-Man abre um novo portal para uma nova Eternia, saindo meio cambaleante da explosão. Ao chegar à nova Eternia, lamenta por não ter conseguido a semente estelar, porém, a espada do poder do universo Filmation está com ele, porém, encravada em seu corpo. E ele chega a uma Eternia, ao qual ele diz que é a fonte primária do poder de Grayskull. E dá para ver perfeitamente qual Eternia que é. É a Eternia das primeiras minicomics. Então, olha que interessante o que os roteiristas fizeram. A Eternia das primeiras minicomics é a Eternia primária, o que faz sentido, já que foi a primeira história do He-Man escrita em toda a sua trajetória. Isso é algo que eu achei fantástico por parte dos roteiristas. Ao se aproximar do Keldor para ver o seu ferimento, He-Man, que olha para baixo, fica assustado, e Keldor fica frustrado e temeroso, pois o seu maior medo está prestes a se revelar verdadeiro. E seu maior medo é este: é se tornar um esqueleto como todos os outros Keldors de outras realidades, e como a Antitila, lá no comecinho, no primeiro arco, havia profetizado a ele que iria acontecer cedo ou tarde. E isso finaliza esse arco. E é isso aí, galera. Por hoje é só. Essa foi a história do quarto arco de He-Man e os Mestres do Multiverso. E aí, acharam nostálgico? Acharam legal ver novamente o He-Man da Filmation nas aventuras? Eu particularmente achei muito legal, gostei muito, achei um respeito muito legal aos fãs, esse arco aí. Com relação à minha impressão final da história, ao sexto arco eu vou falar o que eu achei da história como um todo, né? Se eu gostei, se eu não gostei, porque por enquanto estou passando a história, né? Mas muito em breve, assim que chegarmos ao sexto arco, eu vou falar a minha impressão final sobre esse arco do He-Man e os Mestres do Multiverso. Então até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aí o seu like, botar um comentáriozinho aí para dar uma relevância no vídeo e compartilhar para aquele seu colega, para aquele seu amigo que gosta de He-Man e os Mestres do Multiverso. He-Man e os Mestres do Universo, né? Para compartilhar essa história do multiverso do He-Man. Ok? Um abração e até o próximo vídeo. Valeu!